Olá, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre as vossas vidas. Que bom tê-lo aqui mais uma vez para juntos aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus na nossa escola bíblica dominical. Nós estamos falando aqui sobre o terceiro trimestre de 2026, onde nós estamos falando sobre a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Nós estamos falando sobre a primeira lição desse trimestre, 5 de julho de 2026, onde nós estamos falando sobre o chamado para os gentios. O título é O Chamado para os Gentios. E o comentarista desse terceiro trimestre é o pastor Wagner Gabi. Meus queridos, gostaria de pedir que, se você não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal. Por quê? Porque primeiro você me ajuda, né? Você me ajuda, dá muito trabalho, é somente a minha pessoa para gravar os vídeos, porque nós postamos os tópicos separadamente. Eu já postei o primeiro tópico, já postei o vídeo do segundo tópico, e hoje nós vamos falar sobre o terceiro tópico, a igreja como agência missionária. Também gostaria de explicar para vocês que, como eu não tenho práticas de edição de vídeo, meu computador está com pouca memória, está muito ruim de editar no computador. Então eu estou editando pelo celular. E eu não tenho muita prática. O primeiro tópico, se você voltar lá e for assistir, espero que você vá assistir o primeiro tópico e o segundo tópico para não fugir um pouco aqui dos ensinamentos. Você vai ver que a imagem está horrível, está muito ruim, está muito escura. Por quê? Porque eu gravava usando o Chroma Key e quando eu tirava o fundo, minha imagem ficava totalmente distorcida. Então eu tentava dar um pouco mais de brilho, um pouco mais de contraste para melhorar a imagem, mas não estava dando muito certo. Então eu estou gravando aqui agora, na minha barbearia, com essa parede branca aqui atrás. Mas tudo isso é para vosso crescimento espiritual. Primeiro subtópico do segundo tópico, do terceiro tópico, a igreja que ouve a voz de Deus. Por isso, não se esqueça de se inscrever, tá bom? Deixa o like também. Quando você clica no like, o YouTube ele vai entender que você está gostando dos meus vídeos. Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã. Uma igreja que ora, jejua e discerne a direção divina. Uma igreja missionária cresce na comunhão e age por obediência. A obra missionária não é programação, mas identidade. Preste bem atenção nisso aqui. Em Atos, capítulo 13, vemos que o Espírito fala à igreja que se coloca diante de Deus com reverência e compromisso. Meus queridos e amados irmãos, a igreja de Antioquia, ela serve como uma igreja modelo para todos nós. Por quê? Porque ela é uma igreja que jejua, uma igreja que ora, e uma igreja que tem a direção divina. Essas são as qualidades da igreja. A igreja, ela não é um centro de evento. A igreja, ela não é um teatro, não é um teatro que você vai para assistir algo. Não. A igreja, ela é um agente ativo de Deus na terra. A igreja do Senhor é um agente ativo de Deus na terra. Então, por ser um agente ativo de Deus na terra, ela ora, ela jejuma e ela tem discernimento espiritual. Por quê? Porque o discernimento, ela te dá visão do que realmente Deus quer para a sua vida e dos propósitos divinos de Deus para a sua vida. Então, a igreja de Antioquia, ela é uma igreja modelo para nossas igrejas nos dias de hoje. Uma igreja que não ora, uma igreja que não jejua, uma igreja que não tem visão, que não tem palavra, que não tem Bíblia. Essa não é igreja. Ela é uma sinagoga ou algo qualquer. Aliás, até uma sinagoga ensina mais a palavra de Deus do que uma igreja dessa, na verdade. A obra missionária não é uma programação. A obra missionária não é algo programado. Nós vamos fazer aqui uma programação de missões. Não. É uma identidade. A obra missionária é a identidade da igreja. Já dizia o nosso diretor de missões, Diácono Haroldo, só existe um departamento que foi criado por Jesus Cristo. Um departamento da igreja foi criado por Jesus Cristo. O departamento de missões. Marcos, capítulo número 16, versículo de número 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós vemos que a obra missionária não é uma programação. Ela é a identidade da igreja de Cristo. Ela é a identidade. Não é como nós vemos em Atos, capítulo 13, que o Espírito Santo fala que a igreja que se coloca diante de Deus com reverência e compromisso. A igreja de Antioquia, ela se colocava diante de Deus com reverência e compromisso. Então nós temos aqui o quê? As características de uma igreja de Deus. Segundo subtópico do terceiro tópico. Uma igreja que envia e sustenta seus missionários. Isso mesmo. A igreja, ela tem que enviar e sustentar os seus missionários. Ela só não envia, ela também sustenta.
A imposição de mãos sobre Paulo e Barnabé mostra que a igreja participa ativamente do envio. Aqui eu quero abrir um parênteses para lhe falar algo. Você vai ver que a imposição de mãos, quando o Espírito Santo diz, separai-me para mim, a Barnabé e a Saulo, eles foram lá, fizeram a imposição de mãos e oraram por Barnabé e Saulo, mostrando que a igreja ela é ativa na missão. Mostrando que a igreja ela não é uma igreja monótona, mas é uma igreja participativa no envio. Ela simplesmente não envia e deixa para lá. Não. Ela ajuda e contribui de diversas formas. Não retém seus melhores servos, mas os consagra ao propósito eterno. Sustentar, interceder e acompanhar missionários é parte inseparável da vocação celestial. Assim como Antioquia se tornou um centro de envio, cada igreja local é chamada a tornar-se a base da operação para que o evangelho alcance novos povos e culturas. A igreja de Antioquia é uma igreja modelo. Você vai ver que ela é uma igreja participativa no envio. Existe uma pessoa que me perguntou, mas se eu não sou enviado, como eu posso ajudar a igreja? Se eu não posso ir, como eu posso ajudar? Se eu não posso ir para o campo missionário, como eu posso ajudar? É simples. Você ajuda na oração, você ajuda na contribuição, você ajuda na intercessão. Então, de certa forma, a igreja de Cristo, ela não é uma igreja monótona, uma igreja neutra, não. Ela é uma igreja ativa e participativa da obra missionária. Ela é uma igreja que contribui, ela é uma igreja que não retém os seus melhores obreiros, ela manda e envia mesmo. E a igreja de Antioquia ela se tornou um centro ativo da igreja. Por quê? Porque foi em Antioquia que começou a distribuição, podemos assim dizer, o envio, dos missionários. Meus queridos, eu tenho um anúncio aí para vocês. Você está preparado para os eventos que estão por vir? Os sinais dos últimos dias estão ao nosso redor e é impossível ignorá-los. Em tempos de incerteza, é crucial entender o que o futuro nos reserva. Apresentamos a você o e-book Apocalipse Revelado, uma obra extraordinária que desvenda os mistérios mais profundos do livro do Apocalipse. Dentro deste volume, você encontrará 8 e-books exclusivos, cada um abordando um tema vital do Apocalipse. Então, se você quiser adquirir o e-book Apocalipse Revelado, está aí no primeiro comentário fixado. Terceiro subtópico do terceiro tópico, uma igreja que cumpre a grande comissão. A ordem de Jesus permanece: ir, pregar e fazer discípulos e alcançar nações. Mateus capítulo 28, versículo 19, 20 e também em Marcos capítulo número 16, versículo de número 15. No mundo ainda há povos que nunca ouviram o evangelho, como ouvirão se não pregue. Romanos 10 e 14. E como pregarão se não forem enviados? Romanos 10 e 15. O Espírito continua chamando homens e mulheres para essa obra, e cabe à igreja atender ao chamado com prontidão, oração, recursos e disposições para ir. Meus amados, no mundo de hoje, no mundo atual, século 21, existem muitas nações que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A janela 1040, ou 10 por 40, 10 vezes 40, como você queira dizer, pronunciar. Essa janela ela é uma marcação no mapa onde forma uma janela onde existem os países, agora me falha a memória a quantidade de países são restritos ao Evangelho. Por exemplo, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte não tem permissão para pregar a palavra de Deus. Os crentes lá pregam em cavernas, guardam Bíblias enterradas no quintal e não pode sim dizer que é crente, não tem total liberdade conforme nós temos aqui de andar com a Bíblia e de pregar o Evangelho. A Índia, só no ano 2023, esses são os dados que eu tenho dessa época, não tenho dados atuais, vou pesquisar mais a respeito. Aproximadamente 500 pastores foram presos. Os crentes são batizados de madrugada, cada um na sua casa, em uma caixa d'água. E existem muitos e muitos países hoje que não permitem a pregação do Evangelho. Agora me falha a memória também um país da África, onde muitos cristãos estão sendo mortos. Em pleno século 21, tem cristãos sendo crucificados em cruzes, igrejas sendo queimadas, e a pregação do Evangelho cada vez mais difícil,
de ser pregada nesses países. Por quê? Porque a restrição é imensa. Mas isso não impede o ID, porque existem homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Então, meus amados, cabe à igreja atender ao chamado com prontidão, oração, recursos e disposição para ir. Tem que ter prontidão. Também tem que ter oração, porque é a base, o pilar fundamental. Tem que ter recursos, porque sem recursos não existe base missionária. Não é eu levantar um missionário e enviar para a África, enviar para os Estados Unidos, a Europa, a Ásia, não importa, para qualquer lugar do país. E dizer, não, Deus ele vai cuidar. Não. Os recursos, os dízimos, as ofertas também serão para não só o mantimento da casa do Senhor, mas também para o sustento dos missionários. Também, meus queridos, tem que ter disposição para ir. Sabemos que não é fácil. Sabemos o quanto é difícil largar toda a sua vida que você tem aqui para ir para outros países, pregar para outras nações, para pessoas que você nunca viu, nunca te conheceram. Pessoas que vão te receber e te atender mal, e que você pode até correr risco de vida, mas tem que ter disposição para ir. Meus queridos, chegamos ao final de mais uma lição, da lição número 1. Não perca próximo vídeo, onde nós vamos falar da lição número 2, 12 de junho de 2026. Nós vamos falar sobre a porta da fé se abre entre os gentios, né? Então, meus queridos, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.